Esta é a dica de carreira que te daria se não temesse magoar seus sentimentos. Está preparado? Tenha uma pele grossa. O conselho que daria é: lembre-se de que ninguém se importa com sua carreira tanto quanto você. Então essa ideia de que há alguém cuidando de você, quem vai garantir que você obtenha essa oportunidade? E colocá-lo na coisa certa, ótimo se acontecer, mas no final das contas, ninguém se importa mais com sua carreira do que você. Então você precisa assumi-lo, fazer as coisas acontecerem por si mesmo. Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Struck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um vídeo que o CEO do McDonald's, o Chris Kempczinski, fez no Instagram dele cerca de 1 ou 2 semanas atrás, e esse vídeo acabou tendo uma repercussão muito grande aqui nos Estados Unidos, que até se tornou algumas matérias de alguns jornais aqui dos Estados Unidos. E antes que eu possa fazer alguns comentários e manifestar minha opinião sobre esse vídeo, eu vou ler um trecho da reportagem que faz a menção sobre esse vídeo aqui nos Estados Unidos. O CEO do McDonald's compartilhou recentemente alguns conselhos de carreira diretos e alertou os espectadores de que eles podem ferir seus sentimentos. Em um vídeo postado na sua conta do Instagram no início dessa semana, intitulado Amor Duro com o CEO do McDonald's, ele incentivou as pessoas a assumirem total responsabilidade sobre suas jornadas profissionais, em vez de esperarem que os outros abram portas para elas. O conselho que eu daria é o seguinte: lembre-se, ninguém se importa com a sua carreira tanto quanto você. Fecha aspas, disse o CEO do McDonald's. Então, essa ideia de que existe alguém por aí cuidando de você, que vai garantir que você tenha aquela oportunidade, que vai te colocar na posição certa, ótimo se isso acontecer. Mas no final das contas, ninguém se importa mais com a sua carreira do que você. Então você precisa assumir o controle da sua carreira e você precisa fazer as coisas acontecerem por si mesmo. E aqui eu encerro o trecho da notícia no qual eu estou fazendo menção nesse vídeo. E por que eu escolhi esse tema para gravar esse vídeo hoje? Por causa que isso me lembrou o início da minha carreira, alguns anos atrás, quando eu recém tinha concluído a minha graduação e tinha entrado na indústria automotiva. Eu tive aquela sensação clássica: pronto, agora concluí a graduação, comecei meu primeiro emprego, já graduado, dentro de uma indústria automotiva, eu acho que por aqui tudo certo. E essa lua de mel durou pouco tempo, porque alguns meses depois, um curto período de tempo depois disso, eu comecei a pensar: bom, mas e agora? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo nível que eu quero chegar? E como que eu determino a direção desse próximo passo, a direção desse próximo nível? E então eu comecei a estudar sobre o tema e comecei a ler muitos materiais sobre o tema, comecei a estudar profundamente o assunto e eu tive muito acesso a métodos e maneiras que as empresas utilizam para fazer os seus planejamentos estratégicos. Existem diversas formas de uma empresa fazer o seu planejamento estratégico para os próximos 3, 5, 7, 10 anos, mas no final das contas, depois que as empresas percorrem essas metodologias, percorrem esses processos, ela sempre chega em duas saídas, em duas conclusões. É um plano de ação para ser executado para que possa ser atingido os objetivos e metas que foram estabelecidos. Então, dos diferentes métodos, abordagens, teorias e conceitos, a conclusão acaba sempre sendo essa. E aquilo me fez refletir porque, poxa, se existe essa abordagem para fazer o planejamento estratégico das empresas, por que eu não posso usar a mesma abordagem para fazer o meu planejamento estratégico pessoal, o planejamento da minha carreira? E foi isso que eu decidi fazer lá atrás. Então eu consegui ter uma clareza muito grande dos meus pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades, construí um plano de ação para que eu pudesse seguir para aquela direção, fiz o mapeamento dos custos, quanto tempo ia levar cada uma daquelas ações, quais os investimentos necessários, e eu comecei a ter a clareza da direção que eu precisaria seguir para a minha carreira.
E um exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês é que um ponto que eu tinha destacado lá no meu plano de ação e na minha carreira era ter uma oportunidade de uma experiência internacional, de atuar no meu âmbito profissional no exterior. E a empresa que eu vinha trabalhando, que eu estava atuando naquele momento, ela também tinha essa ambição. Então eu consegui identificar aquela oportunidade, ou seja, o meu plano pessoal de ter uma experiência internacional, de viver profissionalmente algo internacional fora do Brasil, e o grupo de empresas no qual eu trabalhava também, com essa mesma ambição de expandir as suas operações de geografias além do Brasil. Só que existia uma lacuna, existia uma fraqueza da minha parte, que era o idioma. E eu já vinha estudando inglês no Brasil, mas não no nível de representar a corporação, de representar a operação no qual eu estava atuando. Então veio a primeira decisão, um primeiro sacrifício, o primeiro investimento sem um retorno garantido, mas que me colocava mais próximo do nível de preparação para assumir aquela futura posição, que foi a venda do meu carro em 2017 para que eu fizesse um intercâmbio e viesse estudar inglês nos Estados Unidos. Então, em 2017, eu fiz um intercâmbio para Los Angeles, fiquei estudando inglês 2 meses em Los Angeles, como eu comentei anteriormente, eu já tinha um determinado nível de inglês, mas esse processo, esse investimento, eu ganhei um nível de idioma muito mais rápido do que se eu permanecesse estudando ainda no Brasil. E depois desses 2 meses, ali em 2017, em Los Angeles, eu voltei para o Brasil, e eu voltei com mais clareza. Eu voltei com uma clareza muito grande, que era esse país, os Estados Unidos, que eu gostaria de viver, que eu gostaria de morar e que eu gostaria de atuar profissionalmente. Então, essa oportunidade que eu tive para me desenvolver no inglês, que eu identifiquei somado com a oportunidade de que a empresa que eu estava atuando estava expandindo as suas operações para além do Brasil, me fez com que eu me preparasse para essa futura posição no qual eu estava trabalhando e construindo. E com o passar dos anos, eu segui me qualificando, segui executando meu plano, porque eu tinha outras questões, outras ações para serem concluídas, junto com essa que eu dei o exemplo para vocês. E além disso, com essa clareza, com a execução dessas outras ações, com anos mais tarde, com o passar do tempo, eu tive a oportunidade então de vir para os Estados Unidos e atuar numa operação automotiva como gestor aqui nos Estados Unidos. Então, eu poderia citar mais exemplos como esse, mas isso ia tornar o vídeo muito longo, extenso demais. Mas eu utilizei desse caso específico, dessa questão específica do que eu identifiquei lá atrás, o que eu planejei, o gap que eu precisei fechar, a fraqueza que eu tinha que eu precisei transformar em fortaleza, deixar ela forte, para capturar uma oportunidade que eu tinha identificado sem uma garantia de retorno, fazendo um investimento sem uma garantia de retorno, mas com uma probabilidade de retorno muito maior. E eu fiz esse investimento, executei as outras ações do meu plano e aí consegui realizar esse objetivo, essa meta, que é atuar numa operação automotiva americana, que é a no qual eu estou hoje. E isso, além disso, eu tinha no meu plano outras alternativas. Eu tinha um plano B, eu tinha um plano C, porque no final das contas, nós que estamos no mundo corporativo, nós que estamos atuando numa empresa, diversas coisas podem acontecer. Inclusive até mesmo uma demissão, isso é muito natural acontecer. Mas a diferença de acontecer uma demissão e você ter um plano, e acontecer uma demissão e você não ter um plano, é que você está preparado. Você está preparado, você tem uma segunda alternativa, você tem um plano B, tem um plano C para seguir sua jornada, sem necessariamente, quando acontecer uma demissão, você ficar desesperado, você ficar assustado, apavorado, sem saber o que fazer. Então, o plano ele é muito importante para isso. Embora que ele é chato, que às vezes ele é cansativo, que ele é maçante de ser feito, de ser construído, ele é necessário. Ele é necessário para que você tome
como falou o CEO do McDonald's, você tome responsabilidade e as rédeas da sua carreira, da sua profissão, do seu futuro, da sua jornada, ao invés de deixar isso na mão de terceiros, que pode dar certo, mas que também, se vier dar errado, se acontecer, por exemplo, um desligamento, uma demissão, você não fique assustado, apavorado ou desesperado, sem um rumo e sem uma saída, e você consiga de fato atingir o seu sucesso. Porque eu costumo dizer que, por exemplo, o sucesso, eu não meço pela conta bancária da pessoa, mas o sucesso é a capacidade de você realizar os seus objetivos e metas, compreendendo onde você acertou, onde você errou, por que você acertou, por que você errou, por que você atingiu uma meta, por que você não atingiu uma meta e o que você precisa mudar, quais são os erros que você cometeu que fizeram com que você não atingisse essa meta e que você corrija esse erro para que você venha atingir essa meta. Isso é a definição de sucesso, quando você consegue ter essa clareza, ter essa estrutura, ter esse plano e você consiga olhar para isso sabendo o que precisa ser feito e acompanhando a sua evolução e a sua jornada, sem precisar deixar isso na mão de terceiros, na mão da empresa ou na mão de pessoas que você nem sabe quem são, que estão com as rédeas sobre você, sobre a sua carreira, sendo que precisaria, como mencionou o CEO do McDonald's, precisaria ser o contrário, você precisa ter as rédeas e tomar conta e ter o controle da situação. E é por isso que eu convido você a tocar no link da descrição desse vídeo, porque eu consigo mostrar para você os detalhes do meu plano, como eu fiz essa identificação, como eu estruturei meu plano e de que maneira que eu posso ajudar você a fazer o mesmo, para que você realize os seus sonhos, seus objetivos e suas metas de uma forma clara, consistente, com um método testado, validado e comprovado, permitindo que você tome as rédeas da sua carreira, da sua profissão e do seu futuro. Clique no link da descrição desse vídeo e agende uma conversa para a gente poder fazer um bate-papo sobre o seu futuro e sobre a sua carreira. Obrigado por você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.